Achados e Perdidos, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. 1979 a 2014. Maurice Randolph Bellamy foi condenado à prisão perpétua no dia 11 de janeiro de 1979. E por um tempo curto, as coisas aconteceram bem rápido antes de ficarem devagar. E devagar. E devagar. Sua admissão na prisão estadual de Waynesville foi completada às 6 da tarde do dia da sentença. Seu colega de cela, um assassino condenado chamado Roy Allgood, o estuprou pela primeira vez 45 minutos depois do apagar das luzes. "Fique parado e não cague no meu pau, rapazinho", sussurrou ele no ouvido de Maurice. "Se fizer isso, corto seu nariz. Você vai parecer um porco mordido por um jacaré." Maurice, que já tinha sido estuprado, ficou parado e mordeu o antebraço para não gritar. Pensou em Jimmy Gold, em como Jim era antes de começar a caçar o dólar de ouro. Pensou em Harold Feynman, o melhor amigo de Jimmy no ensino médio. Maurice não tinha amigos no ensino médio, dizendo que todas as coisas boas terminam, o que implicava que o inverso também era verdade. Todas as coisas ruins também têm que terminar. Aquela coisa ruim em particular continuou acontecendo por muito tempo. E quando acontecia, Maurice repetia mentalmente o mantra de Jimmy em o corredor sem parar. "Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Essa merda não quer dizer merda nenhuma." E aquilo ajudou, um pouco. Nas semanas seguintes, ele foi violentado no rabo por Allgood em algumas noites e na boca em outras. No fim das contas, preferia tomar no rabo, onde não havia papilas gustativas. Independentemente de como acontecia, ele pensava que Coraine Hooper, a mulher que lhe atacara de forma impensada enquanto sofria de um blackout, estava ganhando o que devia considerar a justiça perfeita. Por outro lado, ele só teve que aguentar um invasor indesejado uma vez. Havia uma fábrica de roupas ligadas a Waynesville. A fábrica fazia calças jeans e camisas sociais. No seu quinto dia na sala de tingimento, um dos amigos de Allgood o pegou pelo pulso, levou-o para trás da tina azul número 3 e mandou que ele baixasse a calça. "É só ficar parado que eu faço o resto", disse ele. Quando terminou, falou: "Não sou bicha nem nada, mas tenho que me virar, que nem todo mundo. Se você disser para alguém que sou bicha, vou matar você." "Não vou falar", disse Maurice. "Essa merda não quer dizer nada nenhuma", disse para si mesmo. "Essa merda não quer dizer merda nenhuma." Um dia, em meados de março de 1979, um sujeito estilo motoqueiro, com braços musculosos e cheios de tatuagens, se aproximou de Maurice num pátio de exercícios. "Você sabe escrever?" perguntou o sujeito com sotaque inconfundível do sul. "Ouvi dizer que você sabe escrever." "Eu sei escrever", respondeu Maurice. Ele viu algo de se aproximar, reparar com quem Maurice estava falando e mudar de rumo, indo na direção da quadra de basquete do outro lado do pátio. "Sou Warren Duckworth. Quase todo mundo aqui me chama de Duck. Sou Maurice Bell. Eu sei quem você é. Você escreve direitinho?" "Escrevo", Maurice falou sem hesitação ou falsa modéstia. O fato de Roy Allgood ter encontrado outra coisa para fazer não lhe passou desapercebido. "Você pode escrever uma carta para minha esposa, se eu ditar? Só que assim, usando umas palavras melhores." "Eu posso e vou fazer, mas tem um probleminha." "Eu sei qual é o seu problema", disse seu novo amigo. "Se você escrever uma carta e minha esposa ficar feliz, talvez até parar em falar de divórcio, você não vai mais ter problemas com aquele putinho magrelo na sua cela." "Eu sou o putinho magrelo na minha cela", pensou Maurice, mas sentiu uma leve pontada de esperança. "Senhor, vou escrever a carta mais bonita que sua esposa vai receber na vida." Ao olhar para os braços musculosos de Duckworth, ele pensou em uma coisa que viu em um documentário certa vez. Havia um tipo de pássaro que morava nas bocas dos crocodilos e sobrevivia diariamente bicando pedaços de comida de dentro da boca do réptil. Maurice pensou que esse tipo de pássaro tinha conseguido um ótimo acordo. "Eu vou precisar de papel." Ele pensou no reformatório, onde 5 míseras folhas de papel eram tudo o que conseguia. Papel com grandes pedaços de polpa no meio, como verrugas pré-cancerosas. "Eu consigo papel, o quanto você quiser."
E você escreve a carta. E no final vai dizer que todas as palavras saíram da minha boca e você só escreveu. Tudo bem. Me diga o que a deixaria mais feliz de ouvir. Duck pensou e sorriu. Que ela é boa de foda? Ela já sabe disso. Morris ponderou a respeito. Que parte do corpo ela diz que mudaria se pudesse? Duck franziu a testa. Sei lá, ela sempre reclama que tem a bunda muito grande. Mas você não pode dizer isso, só vai piorar as coisas. Não, o que vou escrever é o quanto você adora apertar a bunda dela. Duck estava sorrindo agora. É melhor tomar cuidado, senão quem vai comer você sou eu. Qual é o vestido favorito dela? Ela tem um? Tem, é um verde, de seda. A mãe deu para ela ano passado, antes de eu ser preso. Ela usa quando saímos para dançar. Ele olhou para o chão. É melhor ela não estar saindo para dançar agora, mas talvez esteja, sei disso. Eu posso só saber escrever a porra do meu nome, mas não sou imbecil. Eu posso escrever o quanto você adora apertar a bunda dela quando ela está com aquele vestido verde. Que tal? Posso dizer que pensar nisso deixa você com tesão. Duck olhou para Morris com expressão que era totalmente nova na experiência dele em Winsville. Respeito. Você é bom nisso. Morris ainda estava pensando no assunto. Sexo não era a única coisa em que as mulheres pensavam em relação aos homens. Sexo não era romance. Qual é a cor do cabelo dela? Ah, agora eu não sei. Ela é morena quando não passa tinta. Castanho não era uma boa palavra, ao menos não para Morris. Mas havia jeito de trabalhar essas coisas. Pensou que isso era como vender um produto em uma agência de publicidade, mas afastou a ideia. Sobrevivência era sobrevivência. Vou escrever o quanto você gosta de ver o sol brilhando no cabelo dela, principalmente pela manhã. Duck não respondeu. Estava olhando para Morris com as fartas sobrancelhas unidas. O quê? Não gostou? Duck segurou o braço de Morris, que por um momento terrível teve certeza de que ele o quebraria como um galho seco. A palavra ódio estava tatuada nos dedos do homem enorme. Duck murmurou. Parece poesia. Vou arrumar papel amanhã. Tem um monte na biblioteca. Naquela noite, quando Morris voltou para a cela depois de passar o turno de 3 às 9 tingindo roupas de azul, sua cela estava vazia. Rolf Vinciano, da cela ao lado, disse que Roy Algood fora levado para a enfermaria. Quando Algood voltou no dia seguinte, os 2 olhos estavam roxos e o nariz quebrado. Ele olhou para Morris da cama, rolou para o lado e se virou para a parede. Warren Duckworth foi o primeiro cliente de Morris. Ao longo dos 36 anos seguintes, ele teve muitos. Às vezes, quando não conseguia dormir, olhando para o teto da cela, no começo dos anos 1990, ele tinha só uma para ele e uma prateleira de livros usados. Morris se acalmava, relembrando quando descobrira Jimmy Gold. Aquilo foi um raio de sol na escuridão confusa e furiosa de sua adolescência. Àquela altura, os pais brigavam o tempo todo. E apesar de ele ter passado a detestar os dois, a mãe tinha uma armadura melhor contra o mundo. E ele adotou seu sorriso sarcástico, a atitude superior e o menosprezo que o acompanhava. Exceto por literatura, em que só tirava 10 quando queria, ele era um aluno nota 7. Isso fazia Anita Bellamy dar chiliques sempre que recebia um boletim. Ele não tinha amigos, mas muitos inimigos. Levou uma surra 3 vezes. 2 foram dadas por garotos que não iam com a cara dele. Mas outro garotinho tinha um motivo mais específico. Era um jogador de futebol americano enorme do último ano, chamado Pete Womack, que não gostou nadinha do jeito como Morris olhou para sua namorada certo dia, durante o horário de almoço no refeitório. "O que você está olhando, cara de rato?" perguntou Womack. E as mesas ao redor do local solitário onde Morris estava sentado ficaram em silêncio. "Para ela", respondeu Morris. Ele estava com medo. E quando a mente estava lúcida, o medo costumava impor ao menos algum controle sobre seu comportamento, mas ele nunca conseguira resistir a uma plateia. "Então é melhor parar", disse o Womack meio sem jeito. O cara estava dando uma chance a ele. Talvez Pete Womack estivesse ciente de que tinha 1,90 m e 100 quilos, enquanto o magrelo de merda do primeiro ano
Com lábios vermelhos e sentado sozinho, tinha 1,70 m e pesava no máximo 65 quilos. Talvez também soubesse que a plateia, que incluía sua namorada constrangida, repararia nessa disparidade. Se ela não quer ser olhada, disse Morris, por que se veste assim? Morris falou como elogio, do tipo meio torto, verdade, mas o homem que interpretou de um jeito diferente. Ele deu a volta na mesa com os punhos erguidos. Morris acertou um único soco, mas foi dos bons, e deixou o olho de Womack roxo. É claro que depois disso, ele levou uma bela surra, que foi até justa, mas aquele soco foi uma revelação. Ele revidara. Era bom saber que conseguia. Os dois foram suspensos, e naquela noite, Morris ouviu um sermão de 20 minutos da mãe sobre resistência passiva, junto com a observação ácida de que brigar no refeitório não era o tipo de atividade extracurricular que as melhores faculdades procuravam nos formulários de inscrição. Às costas dela, o pai levantou o copo de martini e deu uma piscadela. O gesto sugeriu que, apesar de George Bellamy comer na mão da mãe e fazer tudo o que ela mandava, ele também revidava em determinadas circunstâncias. Mas fugir ainda era a escolha preferida do papaizinho querido. E durante o segundo semestre do primeiro ano de Morris em Northfield, George Porgy fugiu do casamento e só parou para limpar o que ainda havia na conta bancária dos Bellamy. Os investimentos dos quais ele se gabava não existiam, ou desceram pelo ralo. Anita Bellamy ficou com uma pilha de dívidas para pagar e um filho rebelde de 14 anos. Só restaram 2 bens depois que o marido partiu para um local desconhecido. Um foi a indicação emoldurada para o Pulitzer pelo livro dela. O outro foi a casa onde Morris passou a infância, situada na melhor área de Northside. Não tinha hipoteca porque a mãe se recusara a assinar os papéis do banco que o marido levara para casa, pela primeira vez imune à falação dele sobre uma oportunidade de investimento irrecusável. Ela vendeu a casa depois que ele foi embora, e os dois se mudaram para Sycamore Street. É um retrocesso, admitiu ela para Morris durante o verão entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Mas a reserva financeira vai se refazer. E pelo menos o bairro é branco. Ela fez uma pausa, repensou o comentário e acrescentou. Não que eu seja racista. Não, mamãe, disse Morris. Quem acreditaria nisso? Normalmente ela odiava ser chamada de mamãe e deixava isso bem claro. Mas naquele dia ela ficou quieta, o que o tornou um dia bom. Sempre era um bom dia quando ele zombava dela. Havia poucas oportunidades. Durante o início dos anos 1970, resenhas de livros ainda eram obrigatórias nas aulas de literatura do segundo ano em Northfield. Os alunos recebiam uma lista mimeografada de livros aprovados, dentre os quais escolhi. Morris achou que a maioria parecia ruim. E, como sempre, não foi tímido na hora de mencionar isso. Olhem! Gritou ele do lugar que ocupava nos fundos da sala. 40 sabores de aveia americana. Alguns alunos riram. Apesar de não conseguir fazer com que gostassem dele, fazê-los rir não era um problema. Eram todos fracassados a caminho de casamentos fracassados e empregos fracassados. Eles criariam filhos fracassados e embalariam netos fracassados antes de seguirem para o fracasso final em fracassados hospitais e casas de repouso. Iriam para a escuridão acreditando que tinham vivido o sonho americano e que Jesus os receberia no paraíso com um comitê de boas-vindas. Morris nascera para coisas melhores, só não sabia quais. A senhora Todd, na época com a idade que Morris tinha quando ele e os colegas invadiram a casa de Ruth Stein, pediu que ele ficasse depois da aula. Morris se recostou com as pernas esticadas na cadeira enquanto os outros alunos saíam, esperando que Todd o mandasse para a detenção. Não seria sua primeira bronca depois da aula, mas seria a primeira em uma aula de literatura. Um pensamento vago lhe ocorreu com a voz do pai. Você está destruindo oportunidades demais, Maury. E sumiu como vapor no ar. Em vez de mandá-lo para a detenção, a senhora Todd, não exatamente bonita de rosto, mas com um corpo espetacular, enfiou a mão na bolsa cheia e pescou um livro com capa vermelha, onde havia o desenho amarelo de um garoto encostado em um muro de tijolos, fumando um cigarro. Acima, o título, O Corredor. Você nunca perde uma oportunidade de ser espertinho, não é? Perguntou a senhora Todd.
Ela se sentou na carteira ao lado. A saia dela era curta, as coxas eram grossas e a meia calça era cintilante. Morris não disse nada. Nesse caso, eu sabia que aconteceria. Foi por isso que trouxe este livro hoje. Tenho boas e más notícias, meu amigo sabichão. Você não vai ter que ir para a detenção, mas também não vai poder escolher. Vai ler este livro e só este. Não está na lista dos livros aprovados da escola, e acho que posso acabar encrencada por fazer isso. Mas estou contando com seu lado bom, que gosto de acreditar que está aí dentro em algum lugar, por mais minúsculo que seja. Morris olhou para o livro. Depois olhou por cima dele para as pernas da Sra. Todd, sem disfarçar o interesse. Ela viu a direção do olhar dele e sorriu. Por um momento, Morris vislumbrou um futuro para os dois, ou a parte passado na cama. Já tinha ouvido falar sobre coisas assim acontecerem. Professora gostosa procura garota adolescente para aulas extracurriculares de educação sexual. Essa fantasia durou uns 2 segundos, talvez. Ela o estourou ainda com um sorriso no rosto. Você e Jimmy Gold vão se dar muito bem. Ele é um merdinha sarcástico que se odeia, bem parecido com você. Ela se levantou. A saia voltou para o lugar, 5 centímetros acima dos joelhos. Boa sorte com sua resenha. E, na próxima vez que tentar espiar debaixo da saia de uma mulher, devia se lembrar de uma coisa que Mark Twain disse. Qualquer vagabundo precisando cortar o cabelo pode olhar. Morris saiu da sala com o rosto vermelho. Pela primeira vez não só colocado em seu devido lugar, mas com categoria. Sentiu vontade de jogar o livro em um bueiro assim que desceu do ônibus, na esquina da Sycamore com a Elm, mas decidiu guardá-lo. Não por medo de detenção ou suspensão, claro. Como ela poderia fazer qualquer coisa contra ele se o livro não estava na lista de aprovados? Ele ficou com o livro por causa do garoto na capa. O garoto olhando através de uma nuvem de fumaça de cigarro com certa insolência cansada. Ele é um merdinha sarcástico que se odeia, bem parecido com você. A mãe não estava em casa e só voltaria depois das 10. Estava dando aulas para adultos no City College para uma grana extra. Morris sabia que ela odiava aquelas aulas. Acreditava que eram bem baixo de sua capacidade. E ele achava aquilo fantástico. Tire a calça pela cabeça, mamãe. O freezer estava cheio de comida congelada. Ele pegou uma embalagem qualquer e enfiou o conteúdo no forno, pensando em ler até ficar pronto. Depois do jantar, talvez fosse para o andar de cima, pegasse uma das Playboy do pai debaixo da cama, minha herança do coroa, ele pensava às vezes, e descabelasse o palhaço por um tempo. Não ligou o cronômetro do forno, e foi o fedor de ensopado de carne queimado que o despertou do livro, 90 minutos depois. Tinha lido as primeiras 100 páginas e não estava mais naquela casinha de merda, construída depois da guerra, na rua com nome de árvores, mas vagando pelas ruas de Nova York com Jimmy Gold. Morris foi até a cozinha, completamente distraído. Botou as luvas, tirou a massa queimada do forno, jogou tudo no lixo e voltou a ler O Corredor. Vou ter que ler de novo, pensou ele. Sentia-se febril e tinha uma caneta na mão. Há tanto para sublinhar e lembrar, tanto. Para os leitores, uma das descobertas mais eletrizantes da vida era de que eles eram leitores, não apenas capazes de ler, o que Morris já sabia, mas apaixonados pelo ato. Desesperadamente, incorrigivelmente. O primeiro livro a fazer isso nunca era esquecido. E cada página parecia trazer uma nova revelação, que queimava e exaltava. Sim, é assim. Sim, eu também vi isso. E, claro, é o que eu acho. É o que eu sinto. Morris escreveu uma resenha de 10 páginas sobre O Corredor. Recebeu um 10 e um único comentário da Sra. Todd. Eu sabia que você ia gostar. Ele queria dizer a ela que aquilo não era gostar, era amar, amor verdadeiro. E o amor verdadeiro não morre nunca. O corredor procuração era tão bom quanto o corredor. Só que em vez de ser um estranho em Nova York, Jimmy era agora um estranho na Europa, lutando a favor da Alemanha, vendo os amigos morrerem e, por fim, olhando com uma expressão vazia, através do arame farpado,
o horror de um dos campos de concentração. Os sobreviventes esqueléticos que vagavam pela área confirmaram o que Jimmy desconfiava havia anos. Escrever a Rothstein. Foi tudo um erro. Usando um kit de estêncil, Morris copiou essa parte com fonte Roman Gothic e prendeu na porta do quarto, que mais tarde seria ocupado por um garoto chamado Peter Saubers. A mãe viu o papel pendurado na porta, deu um sorriso sarcástico e não disse nada. Pelo menos não naquele momento. A discussão sobre a trilogia de Jimmy Gold aconteceu 2 anos depois, quando ela terminou de ler os livros. A discussão fez Morris se embebedar. Ficar bêbado resultou na invasão de domicílio e agressão. Esses crimes resultaram em 9 meses no Centro de Detenção Juvenil Riverview. Mas antes de tudo isso veio o Corredor Reduz a Marcha, que Morris leu com horror crescente. Jimmy se casou com uma boa moça. Jimmy arrumou um emprego em propaganda. Jimmy começou a ganhar peso. A esposa de Jimmy engravidou do primeiro dos 3 pequenos Gold e eles se mudaram para o subúrbio. Jimmy fez amizades por lá. Ele e a esposa faziam churrascos no quintal. Jimmy cuidava da churrasqueira usando um avental que dizia: "O chefe sempre tem razão". Jimmy traiu a esposa e ela também o traiu. Jimmy tomava um remédio para indigestão e azia e outro para a ressaca. Na maior parte do tempo, Jimmy queria conquistar o dólar de ouro. Morris leu esses desenvolvimentos terríveis com consternação e ira crescente. Pensava sentir o que a mãe sentira ao descobrir que o marido, que ela acreditava comer na palma de sua mão, vinha limpando todas as contas da família enquanto corria de um lado para o outro, fazendo tudo o que ela mandava sem levantar a mão nenhuma vez para dar um tapa naquele sorriso sarcástico no rosto intelectual. Morris ficava torcendo para Jimmy acordar, para que lembrasse quem era, ou quem tinha sido ao menos, e largar a vida idiota e vazia que tinha. Em vez disso, o Corredor Reduz a Marcha terminou com Jimmy comemorando a campanha publicitária mais bem-sucedida do mundo, de Dusty Do, pelo amor de Deus, e gritando: "Esperem até o ano que vem". No centro de detenção, Morris tinha que ver um psicólogo uma vez por semana. O nome do psicólogo era Curtis Larsen. Os garotos o chamavam de Curdicu. Curdicu sempre terminava as sessões com a mesma pergunta: "De quem é a culpa de você estar aqui, Morris?" A maioria dos garotos, até os muito burros, sabia a resposta certa para aquela pergunta. Morris também sabia, mas se recusava a dizê-la. "Da minha mãe", falava ele cada vez que a pergunta era feita. Na última sessão, logo antes do fim do período de detenção de Morris, Curdicu cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para Morris por longos segundos silenciosos. Morris sabia que Curdicu estava esperando que ele desviasse os olhos. Ele se recusou a fazer isso. "Na minha área", disse Curdicu por fim, "tem um termo para sua reação. Chama-se evitamento de culpa. Você vai voltar para cá se continuar a evitar a culpa? Provavelmente não. Você vai fazer 18 anos em poucos meses. Então, na próxima vez, vai tirar a sorte grande. E vai haver uma próxima vez. E você vai ser julgado como adulto. A não ser, claro, que você decida mudar. Então, pela última vez, de quem é a culpa por você estar aqui?" "Da minha mãe", disse Morris sem hesitar, porque ele não estava evitando a culpa. Era a pura verdade. A lógica era indiscutível. Entre os 15 e 17 anos, Morris leu os primeiros 2 livros da trilogia de Jimmy Gold obsessivamente, sublinhando e fazendo anotações. Releu o Corredor Reduz a Marcha só uma vez e teve que se obrigar a terminar. Cada vez que o pegava, uma bola de chumbo se formava em suas entranhas, porque ele sabia o que ia acontecer. Seu ressentimento com o criador de Jimmy Gold cresceu. Por que Rothstein destruiu Jimmy daquele jeito? Ele nem permitiu que Jimmy morresse com glória, mas deixou ele vivo. Fez ele se render, economizar dinheiro e pensar que dormir com a vagabunda que vendia remédio de azia no fim da rua significava que ele ainda era um rebelde. Morris pensou em escrever uma carta para Rothstein, perguntando, não, exigindo que ele se explicasse. Mas sabia pelo artigo de capa da revista Time que o filho da puta nem lia as cartas dos fãs,
muito menos respondia. Como Rick Hip diria Peter Salbers anos mais tarde, a maioria dos rapazes e moças que se apaixonavam pelo trabalho de um escritor em particular, como os Vonnegut, os Hess, os Brautigan e os Tolkien, acabavam encontrando novos ídolos. Do jeito que estava decepcionado com o corredor reduz a marcha, isso poderia ter acontecido com Morris. Antes que pudesse, porém, houve a discussão com a filha da puta que parecia determinada a estragar sua vida, já que não podia enfiar as garras no homem que havia estragado a dela. Anita Bellamy, com seu quase Pulitzer emoldurado, o domo de cabelo louro preso com laque e o sorriso sarcástico. Durante suas férias em fevereiro de 1973, ela leu os 3 livros de Jimmy Gold em um único dia. E eram os exemplares dele, seus exemplares particulares, que ela pegou na estante do quarto do filho. Estavam na mesa de centro quando ele chegou, a capa de O Corredor Procuração úmida com a condensação da taça de vinho dela. Em uma das raras vezes de sua vida adolescente, Morris ficou sem palavras. Anita não. Você está falando sobre esses livros há mais de um ano. Então finalmente decidi ver o motivo para tanta empolgação. Ela tomou um gole de vinho. E como tinha semana de folga, li os 3. Achei que demoraria mais do que um dia, mas não tem muito conteúdo ali, não é? Você... Ele ficou engasgado por um momento. E então... Você entrou no meu quarto. Você nunca reclama quando eu entro para trocar o lençol, nem quando vou guardar as roupas limpas e dobradas. Achava que era a fada da lavanderia que fazia isso? Esses livros são meus. Estavam na minha prateleira especial. Você não tinha o direito de pegar. Vou ficar feliz de colocá-los de volta. E não se preocupe. Não mexi nas revistas debaixo de sua cama. Sei que garotos precisam de diversão. Ele se aproximou, as pernas mais parecendo estacas, e pegou os livros com as mãos de gancho. A contracapa de O Corredor Procuração estava molhada por causa da taça, e ele pensou: se um volume da trilogia tinha que se molhar, por que não O Corredor Reduz a Marcha? Admito que são interessantes. Ela tinha começado a falar com a voz ponderada de sala de aula. Pelo menos, mostra o amadurecimento de um escritor com talento razoável. Os 2 primeiros são dolorosamente infantis, claro, da forma como Tom Sawyer é infantil em comparação a Huckleberry Finn. Mas o último, embora não seja nenhum Huck Finn, mostra um amadurecimento. O último é uma merda, gritou Morris. Não precisa levantar a voz, Morris. Não precisa berrar. Você pode defender sua posição sem fazer isso. E ali estava o sorriso que ele tanto odiava, fino e cortante. Estamos tendo uma discussão. Não quero uma porra de uma discussão, mas devíamos ter uma, exclamou Anita sorrindo. Já que passei meu dia, para não dizer desperdicei, tentando entender meu filho egoísta e um tanto pretensiosamente intelectual, que agora só tira 7 na escola. Ela esperou que ele respondesse. Morris não falou nada. Havia armadilhas para todo lado. A mãe era capaz de deixá-lo no chinelo quando queria, e no momento ela queria. Reparei que os 2 primeiros livros estão surrados, quase deslocando da lombada, lidos até gastar. Há muitas frases sublinhadas e anotações nas margens, algumas mostrando germinar, e não vou dizer florescer, porque não pode ser chamado assim, ao menos ainda não, de uma mente crítica aguçada. Mas o terceiro parece quase novo, e não há nada sublinhado. Você não gostou do que aconteceu com ele, não é? Não gostou de Jimmy quando ele cresceu, e por transferência lógica do autor também. Ele se vendeu. Os punhos de Morris estavam fechados. O rosto estava quente e latejando, como tinha ficado depois que o Omak deu uma surra nele num refeitório, com todo mundo olhando. Mas Morris acertou um soco naquele dia, e queria dar um agora também. Precisava. Rothstein deixou que ele se vendesse. Se você não vê isso, é burra. Não. O sorriso dela tinha sumido agora. Ela se inclinou para a frente e colocou a taça na mesinha de centro, o tempo todo olhando para ele com firmeza. Essa é a essência do seu equívoco. Um bom escritor não manda nos seus personagens. Ele os segue. Um bom escritor não cria os eventos. Ele os vê acontecerem e escreve o que vê.
Um bom escritor se dá conta de que é um secretário, não Deus. Aquilo não era o Jimmy. A porra do Rothstein mudou ele. Transformou Jimmy em uma piada. Fez com que ele ficasse igual a todo mundo. Morris odiava o quanto soava fraco e odiava o fato de que a mãe o manipulara para fazê-lo defender uma posição que não precisava ser defendida, que era evidente para qualquer pessoa com meio cérebro e alguns sentimentos. Morris, disse ela baixinho, houve uma época em que eu quis ser a versão feminina do Jimmy, assim como você quer ser o Jimmy agora. Jimmy Gold, ou alguém como ele, é a ilha para onde a maioria dos adolescentes vai enquanto espera que a infância se transforme em maturidade. O que você precisa ver, o que Rothstein finalmente viu, apesar de ter demorado 3 livros para isso, é que a maioria de nós se torna todo mundo. Eu me tornei. Ela olhou ao redor. Por que outro motivo eu estaria morando aqui, na Sycamore Street? Por que você foi burra e deixou meu pai roubar tudo que a gente tinha? Ela fez uma careta ao ouvir isso. Um golpe palpável, pensou Morris com animação. Mas o risinho sarcástico surgiu de novo, como um pedaço de papel queimando em um cinzeiro. Admito que há um elemento de verdade no que você diz, embora não seja gentil botar toda a culpa em mim. Você já se perguntou por que ele roubou tudo o que tínhamos? Morris ficou em silêncio. Porque ele se recusou a crescer. Seu pai é um Peter Pan barrigudo que encontrou uma garota com metade da idade dele para brincar de sininho na cama. Coloque meus livros no lugar ou jogue no lixo, disse Morris com uma voz que quase não reconheceu. Para seu horror, soava como a do pai. Não ligo para o que você decidir. Vou embora daqui e não vou voltar. Ah, acho que vai, disse ela, e estava certa quanto a isso. Mas demorou quase 1 ano para ele voltar. E àquela altura, ela não o conhecia mais. Se é que já tinha conhecido. E você deveria reler o 3º livro mais algumas vezes também. Ela precisou levantar a voz para dizer o resto, porque ele estava correndo pela casa, tomado de emoções tão fortes que quase ficou cego. Encontre piedade. O Sr. Rothstein encontrou, e é a redenção do último livro. O som da porta batendo a interrompeu. Morris andou até a calçada com a cabeça baixa, e quando chegou lá, saiu correndo. Havia um centro comercial com uma loja de bebidas a 3 quadras dali. Quando ele chegou, sentou-se na grade de bicicletas em frente e esperou. Os primeiros 2 caras com quem falou recusaram o pedido. O segundo com um sorriso que fez Morris desejar dar um soco na cara dele. Mas o terceiro usava roupas de brechó e mancava da perna esquerda. Ele aceitou comprar uma garrafa de meio litro por $2 ou uma de 1 litro por 5. Morris escolheu a de 1 litro e começou a beber junto ao riacho que passava pelo terreno baldio entre a Sycamore e a Burt Street. O sol já estava se pondo. Ele não tinha lembranças de ir até Sugar Heights no carro roubado, mas não havia dúvida de que depois que chegou lá, encontrou o que Cordicu gostava de chamar de sorte grande. De quem a culpa de você está aqui? Ele achava que parte da culpa podia ser do bêbado que comprara uma garrafa de uísque para um menor de idade. Mas a culpa maior era mesmo da mãe. E houve uma consequência boa. Quando ele foi sentenciado, não tinha sinal daquele sorriso sarcástico. Ele finalmente o arrancara da cara dela. Durante os dias de confinamento na prisão, havia pelo menos um por mês. Morris ficava deitado na cama com as mãos cruzadas atrás da cabeça e pensava no 4º livro de Jimmy Gold. Se perguntava se ele continha a redenção que tanto desejava para depois do corredor reduz a marcha. Era possível que Jimmy tivesse recuperado as antigas esperanças e os antigos sonhos. Seu velho fogo. Se ao menos ele tivesse tido mais 2 dias. Até mesmo 1. Mas duvidava mesmo que John Rothstein fosse capaz de fazer uma coisa assim parecer crível. Baseado nas próprias observações, com os pais sendo as cobaias, quando o fogo se apagava, costumava ser de vez. Mas algumas pessoas mudavam sim. Ele se lembrou de levantar essa possibilidade certa vez com Andy Halliday, enquanto os dois tinham uma das muitas discussões na hora do almoço. Isso foi na Happy Cup, na mesma rua da Grissom Books, onde Andy trabalhava, e pouco depois de Morris ter largado a faculdade, quando decidiu que o que chamavam de ensino superior no City College não lhe servia para nada. Nixon mudou, disse Morris.
O velho inimigo dos comunistas iniciou relações comerciais com a China. E Lyndon Johnson fez a lei dos direitos civis ser aceita pelo Congresso. Se uma hiena velha e racista como ele conseguiu mudar, acho que qualquer coisa é possível. Políticos, disse Andy, bufando como se estivesse sentindo um cheiro ruim. Ele era um sujeito magrelo de cabelo curto, poucos anos mais velho do que Morris. Eles mudam por conveniência, não por idealismo. Pessoas comuns não fazem nem isso. Não conseguem. Se elas não querem se comportar, são punidas. Aí, depois da punição, elas dizem tudo bem, sim senhor, e seguem o roteiro como os pequenos robôs que são. Veja o que aconteceu com os manifestantes contra a guerra do Vietnã. A maioria tem hoje vidas de classe média. São gordos, felizes e votam nos republicanos. Os que se recusaram a baixar a cabeça estão na cadeia ou no exílio, como Catherine Ann Power. Como você pode chamar Jimmy Gold de comum? Exclamou Morris. Andy fez uma expressão condescendente. Ah, por favor. Essa história toda é uma jornada épica para fugir do excepcional. O propósito da cultura americana é criar uma norma, Morris. Isso quer dizer que as pessoas extraordinárias precisam se ajustar aos padrões. E é isso que acontece com Jimmy. Ele acaba trabalhando com propaganda, pelo amor de Deus. E que maior agente da norma existe nesse país todo errado? Esse é o objetivo principal de Rothstein. Ele balançou a cabeça. Se você está procurando otimismo, compre um romance de banca de jornal. Morris pensou que Andy estava discutindo só por discutir. Um olhar fanático ardia por trás dos óculos nerds com armação de chifre, mas mesmo então Morris já entendia o que o sujeito valorizava. O zelo dele era por livros como objetos, não pelas histórias e ideias que estavam dentro. Eles almoçavam juntos 2 ou 3 vezes por semana, normalmente no Cup, às vezes em frente a Grison, nos bancos da Government Square. Foi durante um desses almoços que Andrew Halliday mencionou pela primeira vez o boato de que Rothstein continuava escrevendo, mas que seu testamento especificava que todo o seu trabalho fosse queimado quando ele morresse. Não! Gritou Morris, genuinamente magoado. Não podem fazer isso. Podem? Andy deu de ombros. Se estiver no testamento, qualquer coisa que ele escreveu depois que virou recluso já é praticamente cinzas. Você está inventando. Essa história do testamento pode ser só boato, verdade. Mas a teoria aceita nos círculos das livrarias é que o Rothstein nunca parou de escrever. Círculo das livrarias, disse Morris com um tom duvidoso. Nós temos nossa rede de informações, Morris. A empregada de Rothstein faz as compras dele, certo? E não é só de comida. Uma vez por mês, ou de 6 em 6 semanas, ela vai até a livraria White River Books em Berlim, que é a cidade mais próxima, para buscar os livros que ele encomendou pelo telefone. Ela contou para o pessoal que trabalha lá que ele escreve todos os dias, das 6 da manhã até as 2 da tarde. O dono contou para alguns livreiros na feira de livros de Boston, e o boato se espalhou. Puta merda! Sussurrou Morris. Essa conversa aconteceu em junho de 1976. A última história publicada por Rothstein, A Torta de Banana Perfeita, saíra em 1960. Se o que Andy estava dizendo fosse verdade, significava que John Rothstein estava escrevendo havia 16 anos. E se escrevesse 800 palavras por dia, isso somava. Morris não conseguia nem começar a fazer as contas, mas era coisa beça. Puta merda mesmo, disse Andy. Se ele quer que queimem tudo quando morrer, ele é maluco. A maioria dos escritores é. Andy se inclinou para a frente como se fosse fazer uma piada. Talvez tenha sido uma piada, ao menos para ele. Quer saber o que eu acho? Alguém devia organizar uma missão de resgate. Talvez você, Morris. Afinal, você é o fã número 1 dele. Eu não, respondeu Morris. Não depois do que ele fez com Jimmy Gold. Calma aí, cara. Você não pode culpar um homem por seguir sua inspiração. Claro que posso. Então roube, disse Andy, ainda sorrindo. Roube chame de protesto em nome da literatura. Traz os livros para mim. Deixo tudo guardado por um tempo e depois vendo. Se não forem baboseiras senis, talvez chegue a $1 milhão. Eu divido com você, metade para cada um. A gente seria pego. Acho que não, respondeu Andy Halliday. Há maneiras. Quanto tempo você teria que esperar para poder vender? Alguns anos, respondeu Andy,
acenando casualmente como se estivesse falando de algumas horas. 5, talvez. Um mês depois, cansado de morar na Sycamore Street e assombrado pela ideia de todos aqueles manuscritos, Morris botou suas coisas num velho Volvo e dirigiu até Boston, onde foi contratado por uma construtora que estava erguendo alguns condomínios no subúrbio. O trabalho quase o matou no começo, mas ele ganhou alguns músculos, não que algum dia fosse ficar como Duck Wolf, e se acostumou. Ele até fez 2 amigos, Fred Dow e Curtis Rogers. Certa vez, ligou para Andy. Você consegue mesmo vender manuscritos inéditos de Ruth Stein? Sem dúvida, respondeu Andy Halliday. Não imediatamente, como disse antes. Mas e daí? Somos jovens. Ele não. O tempo estaria do nosso lado. Sim, e isso incluiria tempo para ler tudo que Ruth Stein escrevera desde a torta de banana perfeita. O lucro, $500.000, era incidental. Não sou um mercenário, disse Morris para si mesmo. Não estou interessado no dólar de ouro. Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Só o bastante para sobreviver, tipo uma mesada, e já fico feliz. Sou um acadêmico. Nos fins de semana, ele começou a ir de carro até Talbot Corners, New Hampshire. Em 1977, começou a levar Curtis e Fred junto. Aos poucos, um plano passou a ganhar forma. Um plano simples, o melhor tipo. Um roubo clássico. Filósofos debatiam sobre o sentido da vida há séculos e raramente chegavam à mesma conclusão. Morris estudou o assunto ao longo dos anos em que ficou preso, mas suas perguntas eram mais práticas do que cósmicas. Ele queria saber o significado da vida no âmbito legal. O que descobriu foi bem esquizofrênico. Em alguns estados dos Estados Unidos, ficar preso por toda a vida queria dizer exatamente isso. Você tinha que ficar na cadeia até morrer, sem a possibilidade de recurso. Em alguns estados, a liberdade condicional era concedida depois de meros 2 anos. Em outros, 5, 7, 10 ou 15. Em Nevada, a liberdade condicional era concedida ou não com base em um sistema complexo de pontos. No ano de 2001, a prisão perpétua média de um homem no sistema carcerário americano era de 30 anos e 4 meses. No estado onde Morris cumpria sua pena, os legisladores criaram a própria definição misteriosa de vida, baseada em dados demográficos. Em 1979, quando Morris foi sentenciado, o homem americano médio vivia até os 70 anos. Morris tinha 23 na época. Portanto, poderia considerar seu débito com a sociedade pago em 47 anos. A não ser que conseguisse a liberdade condicional. Ele se tornou elegível pela primeira vez em 1990. Cora Ann Hooper apareceu na audiência. Estava usando um terno azul bonito. O cabelo grisalho estava preso em um coque apertado. Ela tinha uma bolsa grande no colo. Recontou como Morris Bellamy a abordou quando ela estava passando pelo beco ao lado da Shooter's Tavern e manifestou sua intenção de se dar bem hoje. Contou para o comitê de condicional formado por 5 pessoas que ele lhe dera um soco no nariz quando ela conseguiu disparar o aparelho de alerta policial que tinha na bolsa. Contou sobre o fedor de álcool no hálito dele e sobre como Morris arranhou a barriga dela quando arrancou sua calcinha. Contou que Morris ainda estava me sufocando e penetrando quando o policial Ellington chegou ao local e o tirou de cima dela. Contou para o comitê que tentou cometer suicídio em 1980 e que ainda estava sob cuidados de uma psiquiatra. Contou que estava melhor desde que aceitou Jesus Cristo como seu salvador, mas que ainda tinha pesadelos. Não, ela disse para o comitê, ela nunca se casou. Pensar em sexo lhe provocava ataques de pânico. Morris não conseguiu a condicional. Vários motivos foram citados na folha verde entregue a ele pelas barras da cela naquela noite. Mas o que estava no alto certamente foi a maior consideração do comitê de condicional. A vítima declara que ainda está sofrendo. Vaca. Hooper apareceu de novo em 1995 e em 2000. Em 1995, estava com o mesmo terninho azul. No ano do milênio, quando já tinha adquirido uns 20 quilos, estava usando um marrom. Em 2005, o terno era cinza e uma grande cruz branca estava pendurada entre seus peitos crescentes.
Ela segurava no colo o que parecia ser a mesma bolsa preta a cada aparição. Presumivelmente, o dispositivo de alerta policial estava lá dentro. Talvez também um spray de pimenta. Ela não foi convocada para essas audiências. Apareceu porque quis. E contou sua história. Ele não conseguiu a liberdade condicional. O motivo principal na folha verde. A vítima declara que ainda está sofrendo. Essa merda não quer dizer merda nenhuma, disse Morris a si mesmo. Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Talvez não, mas Deus, como ele se arrependia de não tê-la matado. Na época da terceira audiência, o trabalho de Morris como escritor estava bastante solicitado. Ele era, no pequeno mundo de Waynesville, um autor best-seller. Escrevia cartas de amor para esposas e namoradas. Escrevia cartas para os filhos dos detentos, algumas confirmando a existência do Papai Noel com uma prosa emocionante. Escrevia cartas de candidaturas a emprego para prisioneiros cuja data de soltura estava se aproximando. Escrevia trabalhos para prisioneiros fazendo faculdade à distância ou estudando para conseguir o diploma do ensino médio. Ele não era advogado de porta de cadeia, mas escrevia para advogados de verdade em nome de prisioneiros de tempos em tempos, explicando cada caso de forma convincente e dando a base para uma apelação. Em alguns casos, os advogados tinham ficado impressionados com a carta e, pensando no dinheiro a ser obtido com processos bem-sucedidos de prisão errônea, aceitando a proposta. Como o DNA ganhara importância absoluta nos processos de apelação, ele escrevia para Barry Scheck e Peter Neufeld, os fundadores do Innocence Project. Uma dessas cartas levou à libertação de um mecânico de automóveis e ladrão nas horas vagas chamado Charles Robson, que ficou em Waynesville por 27 anos. Robson conseguiu a liberdade. Morris ganhou a gratidão eterna de Robson e mais nada, a não ser que se contasse a reputação crescente, e isso estava longe de não ser nada. Fazia muito tempo que ele não era estuprado. Em 2004, Morris escreveu a melhor carta de sua vida, descartando 4 rascunhos até encontrar o tom perfeito. Era uma carta para Coraine Hooper. Nela, ele contava que vivia com um remorso terrível pelo que fez e prometia que, se conseguisse liberdade condicional, passaria o resto da vida sofrendo pelo único ato de violência que cometeu, resultado de um blackout induzido pelo álcool. Frequento reuniões do AA 4 vezes por semana aqui, escreveu ele, e agora ajudo 6 alcoólatras e viciados em drogas em recuperação. Pretendo continuar esse trabalho lá fora, na Casa de Reintegração St. Patrick, em Northside. Tive um despertar espiritual, Sra. Hooper, e permiti que Jesus entrasse em minha vida. Você deve entender o quanto isso é importante, porque sei que também aceitou Cristo como seu Salvador. Perdoai as nossas ofensas, disse ele, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você não pode perdoar minha ofensa contra você? Não sou mais o homem que a machucou tanto naquela noite. Eu mudei. Rezo para que você responda a minha carta. 10 dias depois, sua oração por uma resposta foi atendida. Não havia remetente no envelope, apenas o nome C.A. Hooper. Morris não precisou rasgar o envelope. Algum babaca da recepção, com a função de verificar a correspondência dos detentos, já tinha cuidado disso. Dentro havia uma única folha de papel com beiradas irregulares. No canto superior direito e no inferior esquerdo, gatinhos fofos brincavam com rolos de lã cinza. Não havia saudação. Uma única frase fora escrita no meio da folha. Espero que você apodreça aí dentro. A puta apareceu na audiência no ano seguinte, usando meias de compressão nas pernas e com os tornozelos gordos enfiados em sapatos escuros. Parecia uma andorinha gorda e vingativa voltando para uma versão da prisão de Capistrano. Mais uma vez, ela contou a história, e mais uma vez ele não conseguiu a liberdade condicional. Morris era um prisioneiro modelo, e agora só havia um motivo escrito na folha verde. A vítima declara que ainda está sofrendo. Morris disse a si mesmo que essa merda não queria dizer merda nenhuma e voltou para a cela. Não era exatamente uma suíte. Só tinha 2 metros por 2,5, mas pelo menos havia livros. Livros eram sua fuga. Livros eram liberdade. Ele se deitou no catre.
imaginando o quanto seria agradável ter 15 minutos sozinho com Coraine Hooper e uma pistola de pregos. Morris passou a trabalhar na biblioteca, que era uma mudança maravilhosa para melhor. Os guardas não ligavam para como ele gastava o orçamento. Então não foi problema fazer uma assinatura do boletim informativo dos bibliógrafos americanos. Também encomendou uma grande quantidade de catálogos de vendedores de livros raros por todo o país, que eram de graça. Livros de Rothstein apareciam com frequência, oferecidos a preços cada vez maiores. Morris se viu torcendo por isso, da mesma forma que alguns prisioneiros torciam por times. O valor da maioria dos escritores baixava depois que eles morriam, mas os de alguns poucos felizardos aumentava. Rothstein se tornou um desses. De tempos em tempos, um Rothstein autografado aparecia em um dos catálogos. Na edição de 2007 do catálogo de Natal de Bauman, um exemplar de O Corredor autografado e com dedicatória para Harper Lee foi vendido por $17.000. Morris também ficou de olho no jornal local durante seus anos de encarceramento. E quando o século XXI trouxe as mudanças tecnológicas em vários sites da cidade, o terreno entre a Sycamore e a Burt Street ainda estava estagnado no eterno processo legal, exatamente como Morris queria. Ele um dia sairia da cadeia e o baú estaria lá, abraçado pelas raízes da árvore. O fato de o valor daqueles cadernos provavelmente estar astronômico hoje em dia importava cada vez menos. Ele já tinha sido jovem e achava que teria apreciado todas as coisas que os jovens queriam quando as pernas eram fortes e as bolas duras. Viagens e mulheres, carros e mulheres, casas grandes como as de Sugar Heights e mulheres. Agora, ele raramente sonhava com essas coisas. E a última mulher com quem havia transado continuava sendo a responsável por ele permanecer preso. A ironia não passava despercebida. Mas tudo bem. As coisas do mundo iam ficando de lado. Você perdia a velocidade, a visão e a porra do gingado. Mas a literatura era eterna. E era isso que esperava. Uma ilha perdida ainda não vista por ninguém além de seu criador. Se ele só conseguisse ver aquela ilha depois dos 70, tudo bem. Também havia o dinheiro, todos aqueles envelopes. Não era uma fortuna, mas era um bom começo. Tenho uma coisa para me motivar a viver, disse a si mesmo. Quantos homens aqui podem dizer isso? Principalmente quando as coxas ficam flácidas e o pau só levanta quando eles precisam mijar. Morris escreveu várias vezes para Andy Halliday, que agora tinha uma loja. Ele sabia disso por causa do boletim informativo dos bibliógrafos americanos. Ele também sabia que seu velho amigo tinha se metido em confusão com a polícia pelo menos uma vez, por tentar vender um exemplar roubado do livro mais famoso de James Agee, mas conseguira se safar. Uma pena. Morris adoraria receber aquela bicha perfumada em Waynesville. Havia muitos bad boys por lá que adorariam fazê-lo sofrer a pedido de Morris Bellamy. Mas tudo não passava de uma fantasia. Mesmo se Andy fosse condenado, devia acabar recebendo só uma multa. Na pior das possibilidades, seria mandado para o Country Club na parte oeste do estado, onde os ladrões de colarinho branco ficavam. Nenhuma das cartas de Morris para Andy foi respondida. Em 2010, sua andorinha pessoal voltou mais uma vez para Capistrano, usando um terno preto de novo, como se vestida para o próprio velório. É o que vai acontecer em breve se ela não perder peso, pensou Morris com crueldade. A papada de Coraine Hooper agora caía pelas laterais do pescoço. Os olhos estavam afundados em gordura. A pele estava pálida. Ela tinha trocado a bolsa preta por uma azul, mas todo o resto foi igual. Pesadelos, terapia sem fim, a vida destruída graças ao animal horrível que saltou do beco naquela noite. E assim por diante, blá blá blá. Você ainda não superou esse maldito estupro? Pensou Morris. Não vai seguir em frente nunca? Morris voltou para a cela pensando. Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Não quer dizer merda nenhuma, porra. Foi o ano em que ele fez 55 anos. Um dia, em março de 2014, um carcereiro foi buscar Morris na biblioteca, onde ele estava sentado atrás da mesa principal, lendo Pastoral Americana pela terceira vez. Era de longe o melhor livro de Philip Roth, na opinião de Morris. O carcereiro disse que ele estava sendo chamado na administração
Para quê? Perguntou Morris, se levantando. Idas à administração não costumavam ser coisas boas. Normalmente, eram policiais querendo que você dedurasse alguém e ameaçando com um monte de merda se você se recusasse a cooperar. Audiência do comitê de condicional. Não, disse Morris. É um engano. O comitê só vai me receber no ano que vem. Eu só faço o que me mandam, retrucou o carcereiro. Se você não quer que eu faça uma reclamação, é melhor arrumar alguém para te substituir e tirar a bunda da cadeira. O comitê de condicional, agora composto por 3 homens e 3 mulheres, estavam esperando na sala de reuniões. Philip Downs, o conselheiro legal do comitê, era a 7ª pessoa. Ele leu uma carta de Coraine Hooper. Uma carta incrível. A puta estava com câncer. Isso era uma boa notícia. Mas o que veio em seguida era ainda melhor. Ela decidira retirar todas as objeções contra a condicional de Maurice Bellamy. Dizia que lamentava ter demorado tanto tempo. Dawes leu depois a carta do Complexo Cultural de Arte do Meio Oeste, conhecido como MEC. Eles haviam contratado muitos ex-presidiários em liberdade condicional de Waynesville ao longo dos anos e estavam dispostos a receber Maurice Bellamy como arquivista e operador de computador de meio período a partir de maio, se a condicional fosse concedida. Considerando seu bom comportamento nos últimos 35 anos e a carta da Sra. Hooper, disse Downs, achei que apresentar o assunto da sua condicional para o comitê um ano antes da data era a coisa certa a fazer. A Sra. Hooper nos informa que não tem muito tempo e tenho certeza de que quer deixar esse assunto para trás. Ele se virou para eles. O que dizem, senhoras e senhores? Maurice já sabia o que eles diriam, senão ele jamais teria sido levado ali. A votação foi de 6-0 a favor da condicional. Como você se sente com isso, Morris? Perguntou Downs. Morris, que costumava ser bom com as palavras, estava perplexo demais para dizer alguma coisa, mas nem precisou. Ele irrompeu em lágrimas. 2 meses mais tarde, depois da orientação pré-soltura obrigatória e pouco antes de um emprego no MEC começar, ele saiu pelo portão A de volta para o mundo livre. No bolso estavam os ganhos de 35 anos trabalhando na fábrica de roupas, na marcenaria e na biblioteca. O total era de $2.700 e alguns trocados. Os cadernos de Ruth Stein estavam finalmente ao seu alcance.